Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast Motor 1, diretamente do IDES. Eu sou o Daniel Fortunati e hoje estou aqui com o Sr. Gui Dorzi, Olá. marketing. Se você ouve falar em GAC, esse é o cara que vocês têm que... Te matar? A Paula Oliveira é culpa sua? Ah, pode ser. Então tá bom, já ganhou um ponto para ficar aqui na mesa com a gente. Então é culpa minha. Bom, primeiro, obrigado pelo seu tempo, diretamente Imagina. aqui do IDES. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais do que carro, né? A GAC fez lançamento recente, né? Sim. Barulho danado com esse Ion UT. Que você tá... Como é que tá essa perspectiva com esse carro até aqui? Dá o quê? 2 semanas já de Foi dia lançamento? 2 de junho que a gente lançou. Cerca de 2 semanas aí? É. Como é que tá a recepção? Primeiro, obrigado, boa tarde, prazer estar com vocês de novo. Cara, o IoT tem sido uma grata surpresa pra gente. A gente já super acreditava no produto, pelo segmento dele, pelo tudo que o produto tem de qualidade. E a gente, pra você ter uma ideia de números, né? A gente estava, até ontem, a gente estava falando em torno de, eu vi um pouco antes de vir para o Rio de Janeiro hoje cedo, estava em torno de 1.300 carros. Caramba. Reservados já, entregues em torno de uns 400, 500 carros já entregues. E o mais surpreendente é que a grande maioria desses carros são na versão Elite, que é a nossa versão a versão Premium, a versão top do carro, né? Tem a Premium e tem a Elite, então a Elite está comendo quase 70% das vendas. Então está muito legal ver como o público gostou do carro, está interagindo com o carro e está optando pelo carro que entrega mais features possíveis para ele, independente dos dois terem motorizações iguais, espaço igual. Tem até um post que eu vi esses dias, não foi nós que fizemos, mas um post que compara o T com um SUV grande de uma marca concorrente, que o entre-eixo do T ele é maior que desse SUV gigante, né? Não é SUV grande, é SUV E, né? Da classe E. Então você vê que é um carro bem bacana, bem espaçoso. E é legal que quando as pessoas veem o carro, elas se surpreendem. Porque na foto, às vezes a foto acaba achando o carro um pouco menor e tal. E quando você vê o espaço que tem e anda no carro, não tem como comparar. Então estou bem contente. E que cliente que tá vindo? Cliente que já tem elétrico, tá vindo da Mesclado, combustão? tem mesclado. Acho que muita gente que quer conhecer elétrico e quer entrar nesse mundo está vindo pro T. E tem muita gente que estava no híbrido também, no híbrido plug-in, que também está fazendo essa mudança. Mas normalmente o hatch elétrico, ele acaba pegando muito como um segundo carro da casa. Dificilmente uma pessoa tem um hatch elétrico que vai ser o primeiro carro da casa, porque o carro elétrico é muito específico para um determinado uso, né? Então, para quem tem família ou quer viajar por longas distâncias, normalmente ele tem um elétrico para usar no dia a dia na cidade, que não tem coisa melhor do que você ir para o trabalho e voltar, ou um shopping, ou qualquer coisa, viagens curtas, né? Então tem muita gente vindo para o segundo carro de filho, também tem acontecido bastante. Meu filho fez 18 anos, minha filha fez 18 anos, ou né, jovem, e quer um carro. Então tem de tudo. Tem até uma curiosidade, a gente falou de família aqui, cara, o UT cabe em três cadeirinhas de bebê no banco de trás. Isso é um hatch, tá? É um hatch elétrico. Você fala, meu carro pequeno, não. 3 cadeirinhas, e às vezes SUVs não cabem. Então é maior do que a gente imagina. E como é que tá essa... Quem sabe que muitos desses hatches vão parar em carros de aplicativos, táxi, como é que tá a aceitação dele nessa faixa? Tá começando. Nessa semana passada, a gente anunciou a parceria com o táxi IPCD. Sim. Então a gente já tem algumas, já começamos a fazer as vendas para táxi IPCD. Para aplicativo, a gente anunciou essa semana, 2 dias atrás, a aplicação para o Mover. Então a gente está no processo de entrar no Mover. A partir do Mover a gente pode entrar no Move também. Então a gente ainda está sem os benefícios dos aplicativos. Mas para taxista e PCD a gente já tem, tanto para o Ion UT, para o Ion ES, para o Ion Y, para o GS4 e o GS3. Então os A linha toda já está não é a linha toda, mas a maioria. O Ion V não está, né? mas a maioria já está abaixo de 200 mil, né? Então a maior parte da linha já está disponível para taxista e para PCD também. E falando em aplicativo, existe agora uma parceria com a 99, é isso? Sim, a gente fechou uma parceria com a 99 e a GreenV, para o quê? Para ajudar numa construção, no incremento da recarga, né? Da infraestrutura de carga rápida. Importante, carga rápida, não é carga lenta. Então a gente vai disponibilizar 242
carregadores rápidos, ou de 60, ou de 150, 120, uma coisa assim, depois eu checo e confirmo para vocês, mas é assim, de carga rápida, entre São Paulo, Rio e Brasília. A GreenV vai operacionalizar o processo, né, a usabilidade, e a 99 vai dar desconto, ou vai dar incentivo para motoristas que quiserem carregar, poderem usar nessa rede de recarga. Então, eu acho que o mais legal dessa história é que ela vai além do mundo GAC. A gente está simplesmente trazendo uma infraestrutura ou uma estrutura para clientes e donos de carros eletrificados elétricos. Se você Não quiser, só GAC. não é só GAC. Tanto que o 99 não quer dizer que só para carro GAC da 99. Se ele só tiver um concorrente, ela pode carregar. Essa é a parceria. É trazer esse benefício para o dono de carro elétrico como um todo e não só da GAC. E você vê esse aumento de venda de elétrico muito como não só o incentivo para motorista de aplicativo, para o pessoal de táxi, ou para o grande público que começou a perceber que realmente, economicamente, faz sentido? Eu acho que é um mesclado, sabe? Acho que as pessoas estão entendendo essa nova dinâmica do mundo automotivo eletrificado, não só o híbrido, como o híbrido plug-in e o elétrico. Uma nova forma de direção, uma nova forma de economia, de descarbonizar o mundo, de sustentabilidade. Então, é um contexto de N fatores que estão se concretizando. E, obviamente, um leque de opções muito maior. Há anos atrás, você tinha uma opção de elétrico, né? Hoje em dia, você tem dezenas de Sim. opções. Então, você faz com que, e de diversas marcas, então faz com que a pessoa consiga analisar o que é melhor para ela, de tamanhos diferentes, menores, maiores e grandes, gigantes, e ela consegue linkar isso com o estilo de vida delas. Então, acho que isso faz parte do dia a dia do aplicativo, com certeza, mas é o contexto de você dar opções para que o consumidor queira mudar. Acho que isso é fundamental e, obviamente, o crescimento da infraestrutura também é relevante para a pessoa comprar um carro desse e saber que ela não vai ficar parada na rua. Depende se vai ter uma recarga de rua rápida ou de ter em casa um wallbox, tanto na casa ou no trabalho. Então, acho que o ecossistema está melhorando muito. Até um dado, num papo que eu tive mais cedo aqui no painel com a Giovana, que a gente estava falando exatamente desse ponto. No mundo, em países bem maduros da eletrificação, a média é de 10 a 12 carregadores por carro. O Brasil está em torno de 19. A gente tem mais de 21 mil carregadores no Brasil. Ou seja, a gente está muito próximo. Mas é que foi um crescimento rápido, Sim, porque até sim, 2 sim. anos a gente não Não, tinha... então, essa é uma outra informação. Ele saiu de 14 mil para 21 mil, acho que em 3 anos, 3 anos. Então teve um crescimento super importante. Por quê? Porque as marcas entenderam que não é só vender carro. As marcas não só falam de marcas de carro, né? As marcas de energia, todas elas entenderam que é uma demanda. Então você precisa ter esse ecossistema como um todo para poder fazer com que o cliente esteja cada vez mais seguro em comprar um carro elétrico ou eletrificado. E como é que está o comportamento do cliente na hora que chega na GAC? Essa questão de elétrico, híbrido, tem o GS3, por enquanto apenas combustão. Como é que está o comportamento do cliente na hora que chega na loja? Ele vai para o elétrico, vai para o híbrido? Cara, sabe que quando a gente lançou o GS3, e agora com o T a gente está vendo menos tempo, mas com o GS3 foi uma coisa muito no começo, que o GS3 e o T os dois carros levaram muita gente nova para o concessionário. Gente que às vezes não considerava GAC ou não conhecia GAC por esse produto, e muitas dessas pessoas mudaram de opção, foram para GS4, foram para IonV, eles vieram por um produto e acabaram modificando. Mas o que a gente tem percebido é que, como a gente abriu o leque para ter combustão elétrico e híbrido, a gente conseguiu falar com mais pessoas. A gente criou uma democratização do produto. A pessoa vai na loja, se ela quiser um A, B ou C, ela tem as opções. Se ela quiser A, B, C, os três, ela pode ter os três. Tem até cliente nosso que tinha um IonV, foi lá e comprou um GS3, ou que tinha um GS4 e comprou um outro produto da marca. Então você começa a criar essa família GAC, mas está bem diversificado, cara. Isso está sendo muito legal de ver pessoas que vêm para comprar um carro a combustão, descobrem o GS3, mas poxa, olha o IonV, que carro fantástico, gigante, um preço competitivo, e mudam para lá, e vice-versa. Pô, vem comprar um carro elétrico, mas descobri que eu tenho um carro a combustão que tem tudo que os elétricos têm, por um preço mega competitivo, que pode ser um segundo carro, um terceiro carro. Então a gente está vendo essa movimentação bem aberta de não vem preso, eu quero isso, eu quero isso. Pela gama, pela forma que a gente montou nossa linha de produtos, a gente tem essa possibilidade de oferecer o que conectar mais para o momento da pessoa ou para o que ela preferir. A marca já entrou na fase do cliente que está trocando um híbrido no elétrico? Ou ainda está cedo? Acho que ainda está cedo. A gente está há um ano de mercado, né? A gente lançou a marca em maio de 23, maio de 25. Talvez você chegou lá 23, mas... Pode ser.
em maio de 25, então a gente está 1 ano de marca. Os carros de grande volume, exceto o GS4, que é o nosso carro híbrido, que é o nosso carro-chefe, os carros de volume chegaram esse ano, que é o GS3 e o Ion-T. Então a gente está vendo muita gente chegando de marcas novas para a gente. A gente não teve, deve ter certamente, eu não tenho esse número na minha cabeça, de pessoas que mudaram de Ion X, alguma coisa para um outro carro nosso, mas a maioria, a grande maioria, pessoas que vêm de outras marcas, inclusive de tradicionais, né, das marcas ocidentais para GAC. E o que mais vem em breve? Porque só esse ano você já deu uma bagunçada na agenda de todo mundo, né? Sim. GS3, Ion-T, mas tem mais coisa, né? Temos mais um SUV grande agora em agosto. Ó, Então agora em agosto vai ter um SUV grande, que é um carro completamente novo, que não é na linha, não é um facelift. porque na China, lembra que a gente se encontrou no salão, você... Tinha muita coisa. Acho que até o Edu que falou, daqui pra lá, tudo é possível. Eu falei, pô, então ferrou. Esse então, vamos pra fechar essa parte, a gente também tem esse produto que vai lançar agora, que é como eu falei, é um carro completamente novo, uma motorização que a gente não tem também. Mais de luxo, um Mas carro não mais premium, é um SUV premium. grande, é um carro SUV mais nicho, mais segmentado. E aí eu acho que o nosso objetivo na sequência é a gente focar na produção local, né? Focar nessa montagem, nesse trabalho junto com a HPE para conseguir cumprir nossa meta de primeiro semestre produzir. Mas esse ponto que você comentou do salão automóvel é uma coisa que a gente fala bastante, principalmente o Léo Lukács, nosso diretor de produto. Quando a gente vai montar o nosso plano de trabalho, na teoria eu posso trazer qualquer carro da China. Sim. Qualquer um dos, sei lá quantos carros que eu tiver lá, se eu quiser trazer, eu posso trazer. Então a gente tem essa possibilidade, desde que a gente faça uma análise e entenda que faça sentido para o mercado. Então o Ion-T veio porque faz sentido para o mercado. Esse carro que a gente vai trazer agora é porque faz sentido, ainda tem uma demanda do mercado. Carros que não fazem sentido a gente não precisa trazer. O GS3 é um exemplo. Pô, por que você está trazendo um carro a combustão no Brasil, já que as chinesas só trabalham com eletrificado? Cara, porque ainda mais de 80% do mercado brasileiro é combustão. Cara, eu não posso negligenciar ou proibir essa pessoa para ter um carro. Ainda mais com preço competitivo igual ele veio. Exatamente, ele veio com 129, ele está 139 o modelo, a versão Premium, e 159 a versão Elite. Então eu não posso proibir a pessoa de ter um carro super conectado, tecnológico, como as chinesas têm, eletrificados, num carro a combustão. Então a gente fez esse trabalho para poder democratizar esse novo momento da indústria automotiva, que sai só da mudança de motor, mas também da mudança de tecnologia, de conectividade, de software, né? Ser um carro que é um software sobre rodas. E a gente vai focar nesse segundo semestre, depois do lançamento do carro, desse SUV, na preparação para a produção local no ano que vem. E para o ano que vem tem bastante novidade também, carros maiores, carros menores, que o Léo tá distribuindo, mas a gente tem essa possibilidade. A gente pode estudar as opções que tem lá, e se fizer sentido para o mercado, cara, a gente se organiza para tropicalizar, não trazer de primeira. GS3 foi trabalhado, recalibrado, suspensão, UT foi recalibrado, suspensão. Esse que a gente está fazendo terminou já para homologação, mas foi recalibrado, mexemos em suspensão também, para que o consumidor brasileiro possa colocar um E30, que não vai ter problema, que é uma coisa que a gente escuta bastante, poxa, mas aí vai colocar a gasolina brasileira, não vai... Cara, os carros são testados e recalibrados para o E30, então você não vai ter problema de E30. Então a gente faz todo esse trabalho que é complexo, parece ser fácil, mas é um trabalho que os meninos fazem com muita maestria. E só pra gente encerrar, pra eu liberar você pra pegar seu voo, que eu acho que ninguém quer ficar preso no Rio de Janeiro hoje. Tenho que buscar minhas filhas na escola. Imposto de 35%, qual que é a sua visão? Da novidade do governo. Cara, vamos lá. E como a GSE está se preparando para isso também? Essa é uma boa pergunta. A gente recebeu essa informação faz 1 dia, 2 dias. A gente está trabalhando, entendendo como isso vai impactar no nosso dia a dia, mas a gente, ao mesmo tempo que coincidências ou não, ao mesmo tempo que saiu essa notícia, a gente anunciou a nossa... Fábrica. Não, foi a questão do Mover. Sim. A nossa aplicação para entrar no Mover. Então, a gente está muito focado em fazer esse negócio acontecer. A gente entrou com a aplicação na segunda-feira. Então, obviamente, a gente aguarda o governo para poder soltar para poder confirmar isso, para a gente poder começar essa parte. Mas nosso foco agora é Mover. Dentro do Mover, a gente está trabalhando muito forte com tecnologia Flex e REV. Então, tem um REV Flex já que faz parte desse nosso plano para o futuro. Então, o nosso foco agora é acelerar a HPE Catalão, né, com a fábrica lá em Catalão, com produção local, e Mover com essas tecnologias para chegar também para a produção. Então, esse é o nosso foco. Ainda está se discutindo sobre a questão dos impostos, mas a gente não tem uma posição nesse ponto. Nosso foco agora é Mover e a produção local. Legal. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, valeu pelo papo. Prazer. Foi rápido, mas foi produtivo, ótimo. hein? Muito bom. Contem comigo sempre. Precisar,
E ano que Tamo aí. vem tem que ter GAC aqui para test drive, hein? Tem que ter GAC para test drive com... que é um ambiente híbrido elétrico, né? Mas híbrido elétrico, REV também, É, olha lá. importante, hein? PHEV, com um monte de coisa. Vamos esperar para ano que vem. Bora, vamos junto. Valeu, Guido Arce, Valeu, obrigado. obrigado. E vejo vocês numa próxima. Até mais.